Então, na hora que a gente entende que não há nenhum impedimento para que o processo de execução rume para o fim, e o fim é justamente dar cabo daquela penhora, daquele bem penhorado, transformá-lo em dinheiro, transformá-lo em pagamento, a primeira hipótese prevista no Código de Expropriação é a adjudicação. O que é a adjudicação? A adjudicação é um ato bastante singelo em que se entrega o patrimônio penhorado para o próprio executado, que, portanto, ao invés de se ver pago com o fruto do bem penhorado, ele se vê pago com a entrega da propriedade do próprio bem penhorado. O bem, portanto, é adjudicado em seu favor. A titularidade do bem penhorado, que ainda é do executado, se converte em titularidade em propriedade do exequente. O exequente, portanto, toma para si, ao invés de levar o bem à venda, de levar o bem a um leilão ou de vendê-lo por iniciativa particular, o exequente ele se satisfaz com a própria transformação daquele patrimônio penhorado em pagamento, entregando a ele, exequente, a titularidade do bem. É disso que trata o artigo 876, dizendo: é lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados. Portanto, o 876 garante essa possibilidade de adjudicação, mas impõe um requisito. O valor pelo qual o bem será adjudicado e, portanto, abaterá a dívida é, pelo menos, o valor da avaliação. De modo que, se o bem está avaliado por R$500 mil, esse exequente, ao tomar para si pela adjudicação a propriedade desse bem, esse bem será pago com o crédito que ele tem com o executado de R$500 mil. De modo que ele não pode adjudicar o bem por um valor inferior ao da avaliação, porque a avaliação é aquele que limita o valor mínimo do bem. Portanto, o exequente oferecerá R$500 mil, na verdade ele não vai pagar nada, porque essa adjudicação vai abater do seu débito. E aí nós temos algumas providências a serem tomadas quando se inicia esse procedimento de adjudicação. A primeira coisa do parágrafo 1º é que, uma vez requerida pelo exequente essa adjudicação, o executado tem que ser intimado do pedido. O executado, na verdade, é aquele que vai perder a propriedade e ele tem que ser, portanto, intimado. Intimado pessoalmente, intimado por seu advogado, portanto, por intimação postal, por meio eletrônico, dependendo da hipótese. E aí, nós temos um problema de valor a ser resolvido. Na verdade, a intimação do executado, voltando aqui, é apenas uma formalidade. Eventualmente, ele pode interpor requerimentos que tiver. Portanto, pode requerer o que quiser. Pode requerer que seja assustado, que não seja deferida essa adjudicação porque ele quer pagar, ele oferece uma proposta, não sei. O executado é intimado para falar alguma coisa. Não há nenhuma providência específica do executado nesse instante. Ele pode falar, eventualmente, algum argumento que tenha. Em relação ao valor, há uma questão interessante. Parágrafo 4º. Se o valor do crédito, portanto, o exequente tem um crédito, se o valor do crédito for inferior ao valor do bem penhorado, o exequente depositará de imediato a diferença, que vai ficar à disposição do executado, é óbvio. Ou seja, o crédito dele é de R$500 mil. Mas o bem é de R$700 mil. Portanto, ele tem que, além de requerer a adjudicação, depositar a diferença de R$200 mil, porque senão o executado estará sendo prejudicado. Se o bem dele vale R$700 mil e o crédito é de R$500 mil, portanto, o credor tem que oferecer o seu crédito de R$500 mil, mas depositar em favor do executado essa diferença de R$200 mil, para que então se alcance o total do valor do bem, que é de R$700 mil. Ao contrário, se o valor do crédito for superior ao valor do bem, portanto o crédito for de 700 e o bem for de 500, ele adjudica pelo valor da avaliação, mas ele ainda continua credor de 200. E, portanto, a execução continuará contra o executado por este saldo. Vejam, portanto, que a gente sempre faz uma equação em que tenha duas variáveis, o valor do crédito e o valor do bem. E aí a gente compõe essa equação, ok?